E aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Filipe e eu sou um escritor de cordéis. E nesse vídeo de hoje eu quero falar para vocês de um assunto que para mim é muito importante. Eu quero sair aqui em defesa de José de Alencar. Sim, José de Alencar. José de Alencar para mim é um dos melhores escritores que já viveram aqui em solo brasileiro. Ele para mim é o segundo maior escritor da história desse país. E só perde para Machado de Assis. E até rimou. José de Alencar, para mim, é um cara que é muito inovador. Hoje em dia, a gente pode achar que as obras dele são tanto ultrapassadas pelo tanto que a gente conhece da cultura indígena, tupi principalmente hoje em dia, mas naquela época José de Alencar era um dos maiores estudiosos dessa cultura e ele, nos seus livros, trouxe muitas coisas para o imaginário popular sobre a cultura indígena que naquela época simplesmente era inimaginável, não existia. Ele foi um dos maiores estudiosos desse tema. É meio que uma paixão pessoal dele, a cultura indígena, como também era algo que era uma paixão pessoal do imperador Dom Pedro II. Creio que por José de Alencar ter se tornado político, ter trabalhado ao lado do Dom Pedro II, no gabinete conservador, do Partido Conservador, eu acredito que um deve ter influenciado o pensamento do outro, né? No caso, o pensamento do imperador deve ter influenciado José de Alencar também a escrever a literatura indianista que ele criou. Recentemente terminei de ler o Birajara. Eu posso dizer que eu li todos os 3 livros, os 3 grandes livros indianistas de José de Alencar: o Guarani, Iracema e o Birajara. E as críticas que as pessoas fazem a essas 3 obras, que sem dúvida são as maiores e mais importantes da carreira de José de Alencar, é que elas são muito europeizadas. Eu mesmo compartilhava dessa crítica até ler os livros e perceber que eu estava redondamente enganado, porque eu acho que não é europeizado. Lógico que José de Alencar tirou muito de escritores estrangeiros, né? José de Alencar foi influenciado por diversos autores, dentre os quais Victor Hugo, Chateaubriand também, né? Não sei se é assim que se pronuncia, é Assis e Chateaubriand, se eu não me engano. É o nome do escritor também, René Balzac, dentre vários outros escritores. Ele foi muito influenciado pela escola romantista daquela época, né? Então ele tinha muita influência dos autores românticos. Portanto, a obra dele foi muito baseada no estilo romântico de se escrever. E não poderia ser diferente, né? Porque o Brasil também é o Ocidente, minha gente. O Brasil também está em contato com as ideias da Europa, dos Estados Unidos, dos outros polos de pensamento e criação ocidentais. Então, o Brasil não é um país à parte de toda essa cultura. O Brasil, pelo contrário, está inserido nela. Eu acredito que é inevitável que nas obras de José de Alencar você tivesse influência desses autores que ele lia, do qual forte e importante foi a influência do estilo romântico nele, né? Das histórias românticas escritas pelos autores europeus. Mas dizer que isso diminui de alguma forma a obra de José de Alencar porque ela não seria indígena ou brasileira o suficiente é, em primeiro lugar, um pensamento anacrônico, porque, como eu já falei, na época de José de Alencar ele era um dos maiores conhecedores vimos da cultura tupi e ele tinha o conhecimento que aquela época disponibilizava para ele. Os estudos, né, a forma de você estudar naquela época, os documentos disponíveis, disponibilizava para ele naquela época. Ele fez o melhor com o conhecimento que ele tinha, que é um conhecimento sim muito vasto. O José de Alencar tinha um conhecimento muito vasto. Eu acho que ele não sabia falar tupi ou coisa do tipo, mas o cara fez um dicionário sobre a língua, então ele tem um grande conhecimento dela. Ele colocou palavras dessa língua e ele sabia o significado delas, ele sabia alguma coisa da composição linguística, embora ele errasse bastante no significado e na etimologia das palavras. Até mesmo um estudante bem fraquinho de tupi como eu sou, posso perceber os erros que José de Alencar fazia na hora que ele ia encontrar o significado das palavras nessa língua. Mas nada disso diminui o trabalho dele.
Pelo amor de Deus, cara. Você dizer que José de Alencar era muito europeizado, que ele não representava verdadeiramente uma literatura nacional, que a literatura dele era muito fraca no que diz respeito à representação do brasileiro e da alma do espírito brasileiro, eu acho uma crítica bem fraca, realmente, porque, cara, não tem como representar uma história mais brasileira do que as histórias que José de Alencar escreveu. Então, eu acho que ele era um ótimo escritor. Ele é o segundo maior, na minha opinião, escritor da história desse país, e as obras dele são importantíssimas. José de Alencar é muito bom. Eu li outras obras dele também, né? Li o Sertanejo, eu li os romances chamados da corte, né? Os romances da corte que representavam a vida carioca naquela época. A vida, né, do pessoal de alta classe social que frequentava os salões do imperador, os bailes, as festas e tal, que são Senhora e Diva. Ainda vou ler Lucila. Mais uma vez, eu acredito que José de Alencar era muito bom também na criação e desenvolvimento dos seus personagens. Eu acho que as críticas a ele são muito fracas e infundadas. Ele era, sim, um ótimo escritor e sabia desenvolver muito bem suas histórias. A representatividade, né, eu não gosto muito dessa palavra, mas a representatividade indígena nos escritos dele é muito grande. Você percebe que quanto mais você vai caminhando nos escritos de José de Alencar, mais eles vão sendo bem inseridos na vida indígena. O Guarani é o romance de um índio que se passa entre brancos. Iracema é o romance de um branco que se passa entre índios. E o Birajara é um romance totalmente indígena, sem presença de brancos. Você tem aí uma linearidade em que você foi cada vez mais saindo da cultura europeia, da cultura portuguesa e entrando cada vez mais na vida indígena. Mas José de Alencar nunca deixou de criar personagens com valores muito elevados, personagens que inspiram o melhor que o homem pode querer alcançar. Por isso mesmo é que ele teve tanta popularidade, porque ele era um escritor que inspirava os melhores sentimentos nas pessoas. E é isso, essa é a homenagem que eu quero fazer a José de Alencar. Se você assistiu até aqui, gostou do que eu falei, concorda? Deixa o seu like, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perderem nenhum vídeo novo. E a partir de agora eu vou começar a falar dos livros clássicos, né? Dos grandes clássicos da literatura brasileira e também da literatura universal. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, tchau, até o próximo vídeo.